O que hoje você percebe em relação ao estilo, ao perfil de projeto das clínicas, em relação ao que o paciente busca? Nós temos o cliente que é o profissional principal, mas nós temos todos os pacientes dele, que não deixam de ser nosso cliente também. Eu entendo muito o universo desse cliente e principalmente eu pergunto, quem que é o seu paciente? Ela é especialista em arquitetura de clínicas médicas e odontológicas e em 15 anos assinou os projetos de mais de 250 espaços da área de saúde. É uma das fundadoras do C3S Summit, evento que aconteceu no dia 23 de novembro em Curitiba e reuniu especialistas em diversas áreas para auxiliar profissionais a construírem suas clínicas de sucesso. Seus projetos reúnem sofisticação e funcionalidade, com foco no bem-estar dos profissionais de saúde e seus pacientes. Eu converso agora com a arquiteta Carolina Portes. Carol, primeiramente quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite e estar conosco aqui hoje para compartilhar tantas informações relevantes, principalmente voltadas à área médica, né? Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. A gente estava relembrando até desde o começo, né, quando começou a minha trajetória ali na carreira, e você estava ali já me ajudando, né? Nossa, minha primeira revista, lembra? Sim, Eu que agradeço. E parabenizar também. Desde o começo. É parceria desde o começo. Não, e parabenizar essa tua iniciativa aí. Achei sensacional esse podcast. Obrigada, sucesso. Carol. Para nós. Carol, 15 anos de trajetória. Um marco que eu acabei de saber que não são mais 250 clínicas, de um ano para cá já está em 350 e que você até já desistiu de contar. O que eu queria que você contasse pra gente um pouco, assim, você se especializou na área de clínicas primeiramente odontológicas, depois você expandiu para clínicas médicas. Em que momento que você sentiu que era esse o teu caminho dentro da arquitetura? Bom, eu não posso deixar de mencionar que vem de casa, né? Meus pais são dentistas, mas desde que eu me lembro por gente, eles não atuam como dentista. Meu pai já saiu da faculdade para o segmento de vendas, ele já saiu vendendo equipamentos odontológicos. E confesso que é o que ele mais faz de melhor, assim. É um vendedor nato, super se relaciona muito bem com as pessoas. E na faculdade eu já prestava um serviço para ele, porque é um diferencial que ele fazia. Quando ele vendia um equipamento, ele oferecia uma planta baixa para mostrar a disposição do como que ia ficar a clínica como um todo. E quem fazia a planta era eu, né? Então, quando eu vi, eu já estava projetando. Uma filha arquiteta era tudo que ele precisava. Tudo que ele precisava, né? Então, assim, lógico que eu fazia isso com o maior bom grado, porque, né, ele sempre me incentivou com os estudos e tudo mais. E aí, ali, eu já fui tendo essa afinidade com projetos de clínicas. Fui aprendendo ali na prática, confesso. E quando eu saí da faculdade... inclusive, é até legal mencionar, o meu TCC, né, que era o trabalho de conclusão de curso, foi projetar a nova sede da BO, que é a Associação Brasileira de Odontologia. Olha. Então, eu já trouxe um pouco desse meu conhecimento na prática ali, para de fato, já fazer um projeto com uma proposta muito maior, né? Então, daí logo em seguida, 2010, teve a Casa Cor Paraná, que eu fiz até em parceria com a Cris Versan, minha amiga de faculdade. Eu convidei ela para fazer junto comigo, que foi o primeiro ano que a Casa Cor Paraná abriu um espaço corporativo. Só tinha projetos residenciais, espaços residenciais. E aquela primeira vez eles abriram um espaço ali para... Eu lembro que tinha a sala do médico, a sala do dentista, a sala do presidente, e eu falei, vamos juntar o útil ao agradável, vamos juntar ali. O pai, ele tinha o produto para expor, que para ele seria ótimo. Sim. E a gente entrou com o projeto. E ali, Mel, eu vi que abriu um mercado, assim. Eu lembro até que a gente combinou com a Cris, quer continuar? A Cris acho que não simpatizou muito com projetos, a forte da Cris sempre foi residencial, né? Sim, ela gosta muito. E quando eu vi, eu estava inserida no mercado. Eu trabalhava com, na época, o Gustavo Pinto, arquiteto, que na época ele era até presidente das BEA. Depois trabalhei com o Smoka, que foi uma parceria de muitos e muitos anos, né? Trabalhei com ele, e aí, não foi nem muitos anos, se for ver, porque eu pedi pra sair, na verdade, porque aí eu cheguei ao ponto, assim, eu tava trabalhando com ele e já tava tendo com vários clientes por fora, porque veio através da Casa Cor, veio por indicação do meu pai. Sim. Eu tive que tomar uma escolha, eu falei, e agora? E aí, eu acho que eu sempre
nunca imaginei trabalhar assim, sempre eu já queria desde o começo ter o meu próprio escritório, mas com aquele friozinho na barriga, né? E quando eu vi, eu já estava, em 2011 eu montei meu escritório e já estava inserida no mercado, e é um mercado assim, de muita indicação. Então, claro que a gente foi, eu brinco que eu não fiz uma especialização, a minha especialização foi a prática, foi projetando e errando e aprendendo, e é ali que eu fui crescendo e tendo conhecimento desse mercado, né? Porque é bem complexo. É muito mais complexo, as pessoas imaginam projetar uma clínica médica odontológica. Tem, não, desde normas. É normativa, é pensar na funcionalidade, na ergonomia. A beleza, eu confesso que vem como um plus, assim, porque o mais importante para um projeto de clínica é você colocar esse olhar, essa atenção para essa experiência do paciente e do profissional, né? Porque ele está tratando saúde, né? Carol, na verdade, assim, é o que a gente sempre conversa muito no mercado, tem muitos arquitetos que me perguntam, principalmente recém-formados, Mel, mas e agora? Me formei, vou ser mais generalista, me especializo em alguma coisa, e sempre que eu posso, o conselho que eu passo é se especialize em uma área, porque na hora que você se especializa, o teu diferencial, ele passa a ser muito grande e deixa de ser preço. Com certeza. Você traz muito essa experiência, você traz diferenciais que o generalista não traz. Então, no caso da tua especialização, a área médica é uma área muito técnica. E ainda tem, a gente sabe que tem até questões de propaganda, que tem muitas limitações. Então, você precisa ter atenção a uma série de coisas, desde o marketing até o projeto técnico do consultório. Carol, quais são os detalhes imprescindíveis, né? Os elementos que permeiam o projeto de uma clínica médica, né? Sendo independente da especialidade. Odontológica e médica. Hoje a gente é bem meio a meio, acho que posso dizer até para você que é mais de 80%, a gente acaba ainda tendo mais os dentistas. Mas assim, o mais importante é buscar a essência desse profissional, eu digo, porque a concorrência é enorme, é um mercado muito grande. Hoje a gente tem muitos médicos, dentistas, biomédicos, nutricionistas e vai, né, além. Então, você tem que se diferenciar, tem que se destacar. E como que você faz isso? Claro, você tem que ser um bom profissional, mas você tem que oferecer uma estrutura muito agradável, acolhedora para esse paciente e principalmente oferecer um ambiente funcional para quem vai estar trabalhando lá, tanto para os colaboradores como para o próprio profissional da área, porque ele passa ali horas do seu dia, muito mais às vezes lá do que em casa. Então, você tem que ter essa atenção para esse local. E o que a gente preza muito lá no escritório é pegar todo o programa de necessidade que esse cliente tem, porque além disso tem várias especialidades. A odontologia hoje abrange diversas especialidades. O endodontista tem uma necessidade que o ortodontista não tem. Então a gente tem que estudar todo o universo desse cliente, primordial. Então para mim eu vejo que eu ter o conhecimento do que esse profissional precisa, eu trazer isso como solução é o ponto de partida. Então você saber entender as necessidades desse cliente, entender toda a normativa, porque não adianta você fazer um projeto bonito e depois ele não ser aprovado e você vai receber a Lisa ali para fazer a vistoria e você não ter a liberação. Então você tem já desde o começo aplicar um projeto que esteja dentro das normas, então você tem que ter o domínio dessa norma, né? E principalmente pensar na funcionalidade dessa clínica. O que é isso? É pensar no fluxo que vai acontecer, por onde que o paciente vai passar, por onde que vai passar o material, por onde que vai sair o lixo, pensando na ergonomia, a logística. Então, assim, tem muitos feedbacks de clientes, inclusive, que já estava com outros arquitetos que não eram da área, e é o arquiteto que fez a casa, se simpatizou, vou fazer para fazer minha clínica, e teve que romper e continuar depois, a gente acaba assumindo, porque ele não tinha experiência ali da funcionalidade daquela clínica, não ficou ergonômico o projeto. Então, nesse ponto, projetar uma clínica é muitos pontos que você, muitas informações relevantes que você tem que aplicar no projeto. Você mencionou até aqui, né, a dor do cliente médico, né? O profissional. Então, realmente, o profissional, o teu cliente. Sim. O que hoje você percebe em relação ao estilo, ao perfil de projeto das clínicas, em relação ao que o paciente busca, né? Então, quando você faz o projeto de uma clínica hoje, o que você tem percebido que é primordial para que o paciente queira estar ali, Carol? Sim. Eu falo que a gente não tem um cliente, né? Nós temos vários. Nós temos o cliente que é o profissional principal, mas nós temos todos os pacientes dele, que não deixa de ser nosso cliente também. Sim. Então, até quando a gente faz uma reunião de briefing, que é super importante, eu entendo muito o universo desse cliente e principalmente eu pergunto, quem que é o seu paciente? Que idade que ele vai ter? Qual que é a média de idade?
Ele é mais idoso, ele é uma criança, ele é um jovem, que estilo que esse paciente é. A gente precisa entender quem que é esse público. Não adianta você fazer um projeto lindo e colocar uma poltrona que não seja adequada para um idoso sentar. Então eu preciso entender esse público. E eu acho que é primordial a gente entender, eu trouxe muito isso com a neuroarquitetura, que é algo que a gente aplica nos projetos, que é uma ciência meio que nova, que está aí, mas eu estou estudando e estou cada vez mais encantada, é você entender a jornada desse paciente, desde o momento que ele entra na clínica até o momento que ele sai. Então a gente projeta trazendo todos os sentidos, aflorando, né, sem ele perceber, todos os sentidos desse paciente. Pensando na visão, pensando no olfato, pensando no paladar, o que você vai oferecer ali para ele, pensando na acústica. Para que ele esteja totalmente inserido. Ele tem que chegar naquele ambiente, e muitas vezes, esse ambiente clínico, ou ele vai estar tenso, porque talvez uma consulta, um diagnóstico que ele vai receber que não vai ser tão favorável, ou ele tá lá porque vai estar com dor, sim, né? Hoje até eu confesso... Ele nunca vai estar 100% confortável. Hoje até eu posso dizer que depois da pandemia, eu acho que foi muito, se for para tirar um bom proveito da pandemia, né? As pessoas começaram a cuidar mais da saúde. E, consequentemente, começaram a procurar mais esse profissional. E, consequentemente, esse profissional começou a procurar mais o nosso serviço. Porque ele falou, opa, pera lá, eu preciso melhorar esse meu ambiente. Como é que eu vou receber um paciente? Ele está querendo cuidar. Então, assim, uma coisa alimenta a outra, né? Sim. Então, se você oferece a melhor experiência para esse paciente, ele vai fidelizar e ele vai te indicar. E isso é desde você oferecer um cafezinho, um chazinho, oferecer algum kit depois. São detalhes. E a gente trabalha com todo, não é só arquitetura, a gente trabalha desde o jaleco que o paciente, que o profissional vai usar, que está condizente com a logo, com a marca aplicada, a marca principalmente, né? Muitos chegam para mim antes mesmo da gente fechar, e eu sempre pergunto, como é que tá a tua marca, o teu logo, o teu branding? Ele me olha assim, eu vou pensar depois. Eu falei, a gente não começa o projeto sem marca. Aí ele ficou, como assim? Eu falei, você não tem ideia o quanto isso é importante. Sim. Como que você vai se posicionar no mercado sem ter uma marca? Sem saber como que vai ser visto, como você quer ser visto, né? Como que as pessoas vão olhar e entrar na tua clínica e falar, nossa, essa clínica é dessa pessoa, porque faz sentido. Aqui na revista dá pra ver muito bem esses projetos, tem 17 projetos aqui nessa edição. E é um diferente do outro, Mel, porque a gente consegue buscar a essência desse profissional. Não tem a minha cara. Os meus projetos não têm a minha cara. Ele tem a cara do profissional. E isso que eu fico mais satisfeita, porque todos ficam satisfeitos. Não, né? Porque você consegue entregar e colocar a alma dele ali, né? Exatamente. E Carol, você tá falando de branding, né? Que teoricamente, bem teoricamente, não era uma área que você entraria como arquiteto. Não, aprendi na prática ali. Havia necessidade, né? O teu grande diferencial de mercado que a gente enxerga é que vai muito além da arquitetura. Você não é uma arquiteta de clínicas, né? Só. Ao longo de 15 anos de trajetória e muito bem traçados, você se envolve com o branding e você me disse, né? Antes da gente, inclusive, começar a entrevista, numa outra ocasião que a gente conversou, que você teria o C3, né? Que inclusive aconteceu no dia 23, aqui em Curitiba, e que buscaria, assim, que a tua ideia é trazer pro profissional, o teu cliente médico, o teu cliente dentista, todas as orientações que ele precisa para ter uma clínica de sucesso. Então, esse olhar meio completamente panorâmico que você tem, realmente você conseguiu auxiliar de uma forma muito aprofundada o teu cliente. Conta pra gente, assim, da onde surgiu a ideia e qual é o propósito do C3 Summit? Então, propósito, você falou muito a palavra. Quando a gente fez o lançamento da segunda edição, que a gente acaba nem falando muito disso, mas a gente pode depois comentar na revista, foi quando caiu a ficha, assim. Eu falei, caramba, o que eu tô fazendo é muito mais que um projeto bonito e entregar um projeto para um cliente. Eu comecei a ver feedbacks de clientes, de se emocionar na hora que a gente apresenta o projeto. Depois ele vir trazer, nossa, meu paciente tá amando, tá me indicando, eu tô trabalhando muito mais feliz. Aí a gente vê assim, não, realmente a gente tá realizando sonhos. Porque muitas vezes o profissional tá ali por seus 15 anos de profissão trabalhando em outros lugares, e aí finalmente ele conseguiu o investimento para montar a sua primeira clínica. E aquilo ali é um sonho para ele. Que a gente sabe que é um investimento altíssimo e que às vezes você demora muito tempo para conseguir realizar. Muito alto. Sim. E ali eu pude perceber que o nosso propósito era isso, realizar o sonho dessas pessoas e consequentemente, mudar a vida de muitas delas. Não só do profissional, quanto do paciente, né? Sim. E ali eu pude perceber que quando eles
seguiam essa minha orientação, que muitas vezes foi meio que instintiva, não sei te explicar o quê. Falei, olha, você tem que pensar num brand, vamos procurar um gestor, porque ele precisa dar uma orientação correta. Como que vai funcionar essa clínica? Porque será que vai ter sala de relacionamento ou você vai cobrar esse paciente na recepção? Ah, não, eu não vou cobrar na recepção, vai ter uma sala separada. Então, a gente tem que projetar uma sala separada para isso. E você vai saber isso quando você vai fazer a gestão da sua clínica, não depois. O Feng Shui que eu te comentei, né? A Carol Henares, arquiteta especialista nisso, uma parceira minha, trouxe isso como a gente acabou fazendo alguns projetos de parceria. Eu vi o potencial que tem você aplicar o Feng Shui antes mesmo do projeto. Saber escolher corretamente os equipamentos. Aí o pai, né, entra muito nisso. E a gente faz muito essa parceria dele fazer essa orientação. Ele é consultor odontológico, né, de equipamentos. Então ele fazia essa orientação de qual produto comprar, qual modelo, qual marca. Que eu preciso saber exatamente todas as especificações do equipamento antes de projetar, que tem diversos modelos. Sim. A parte também da obra, né? Não adianta executar com qualquer profissional. Você tem que executar com um pessoal especialista. Porque a obra comercial normalmente é à noite, tem hora para começar e para acabar. E assim, como é que é aquele prazo? Você vai ficar lá 8 meses fazendo um projeto de obra, porque você pegou o cara que fez a tua casa, o cara tem outro ritmo, ou você vai pegar uma equipe especializada, que cobrou até um pouco mais por isso, mas vai administrar a tua obra em 3 meses você está atendendo. Você está pagando aluguel? Então assim, eu fui percebendo ali que se as pessoas seguissem as orientações que eu estava vendo que funcionava para alguns, tinha sucesso. Eu falei, gente, as pessoas precisam saber que tem todas essas etapas para montar uma clínica de sucesso. Porque você não consegue pensar no todo, né? E realmente você precisa ter uma visão ampla do teu negócio, porque isso impacta muito no perfil de projeto que você vai desenvolver. E eu vejo assim, que eles não têm esse conhecimento na faculdade. Se é um recém-formado, ou até mesmo aquele cara que está trabalhando há anos, trabalhando em outras clínicas, que ele só vai lá, senta no monte de trabalho, ele nem sabe como é que funciona a gestão da clínica, ou muito menos como é que foi para comprar o equipamento. Então assim, eu falei, vamos juntar esse time de peso, que eu acabei conhecendo ao longo desses 15 anos aí. Aí eu chamei a Paula, né, a Paula Macente, a design gráfico, minha amiga, que também de tanto eu indicar cliente para ela acabou se especializando em branding, marca só para médicos e dentistas. Essa área. E eu falei, e a gente viu que como foi muito favorável o nosso trabalho estar em parceria. O meu projeto começou a ficar muito mais rico em detalhes e ela também começou a crescer muito no mercado. E eu falei, vamos fazer isso comigo? Aí que surgiu o C3, que é C3, né, que é Criando Clínicas e Consultórios de Sucesso. Que aí a gente deu esse nome. E eu falo para ela que já é uma marca. Para mim já é uma marca, eu quero levar, assim, não pode ser pretensão minha, mas eu já vejo C3 aí no Brasil todo. Porque eu quero levar esse conhecimento, essa informação e essa conscientização de que você pode sim montar uma clínica de sucesso, mas você precisa se atentar a todas as etapas para esse profissional da área de saúde. Então vai ampliar, essa primeira edição aconteceu aqui em Curitiba. Foi um MVP, né? Presencial, a gente quis fazer algo menor para poucas pessoas, para conseguir dar a melhor atenção para essa pessoa, sentir as dores delas. Então, além do que, não teve só médico e dentista, teve arquiteto também que se inscreveu, que falou assim, Carol, eu quero me especializar, eu quero aprender com você. E eu falei, vamos, porque quanto mais a gente cresce esse mercado, eu não vejo que tem como uma concorrência. Eu vejo que pra gente realmente... Vocês fomentam muito mais, isso. Né? Uhum. Então, a ideia é levar. E teve muita gente que se inscreveu fora de Curitiba. E aí, quando entenderam que era presencial, falou, puxa, venha fazer. Teve gente de São Paulo e do Rio. Venha fazer aqui. Eu falei, olha, não, vamos ver, né? Porque foi um MVP, foi um sucesso. Então, a ideia é levar mesmo isso para outros lugares. Não, e até pensar, de repente, futuramente, num formato online. Sim. Muito bacana. E a ideia é sempre estar trazendo mais pessoas. A gente, inclusive, já tive a oportunidade de conhecer outros profissionais que nessa edição não entrou, mas, por exemplo, uma advogada especialista que dá orientação para médicos dentistas, porque eles têm que se resguardar ali na questão do qual que são os riscos que eles podem ter, né? Até divulgação de uma foto que não era para divulgar, ou de algum tratamento. Então, trazer uma advogada especialista. Tem uma pessoa hoje especialista em aromaterapia, que a gente aplica muito, tem um cheiro específico, né? Então, várias lojas que você vai, esse cheiro aqui é da loja tal. Marketing olfativo, fazer um marketing olfativo. Então, uma pessoa que é especialista nisso. Como também psicóloga hoje que treina, isso é muito legal, treina toda a equipe que vai receber. O que adianta você fazer uma clínica linda, e já aconteceu isso comigo de um cliente meu, você chega lá e ser extremamente mal recebido pela recepcionista.
Tem o menor O que cabimento. adianta, né? Então você tem tudo isso que tem. Então olha quanta gente que faz parte da construção de uma clínica de sucesso. Sim. E o C3 veio para ficar, eu acho. Muito bacana, nossa Tô bem- ideia tô super bem inovadora, animada. fantástica. Carol, assim, quando a gente fala dos projetos comerciais, né, principalmente voltados à área médica, que é a tua especialidade. Médica odontológica. Médica e É odontológica. O que você sente qual você sente que é o caminho num curto espaço de tempo, num médio prazo, e o que você percebe que hoje ainda é feito e que já está ultrapassado? Bom, o caminho eu acho que é muito grande, como é que eu vou dizer? Tem muitas oportunidades, porque eu vejo que esse mercado está crescendo demais e muito voltado para a estética também. Então hoje a gente vê muita gente, até da própria odontologia, se especializando na parte de harmonização orofacial. Então assim, a estética está muito presente. Antes, até eu tive a oportunidade de fazer uma live com o pai, quando a gente foi apresentar os palestrantes, o pai foi um dos participantes, e ele falou na live uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, antigamente, ele brincou, antigamente, na minha época, a pessoa que ia montar uma clínica, ela gastava todo o investimento dela no equipamento, porque ele via aquilo ali como uma coisa primordial. E meu pai fala, se o equipamento fosse tão importante, na placa dele deveria ter, né? O nome do meu pai é Pedro, ele tem o exemplo, Pedro Vieira, a marca tal. Você acha que o teu paciente vai chegar lá e vai olhar, nossa, essa cadeira é dessa marca? Ele não olha isso, ele quer olhar o quê? O entorno. Com toda E certeza. virou a chave. Tá inserido, hoje né? as pessoas começam a olhar, ele quer ver uma clínica limpa, uma clínica cheirosa, uma clínica que ofereça um a mais. Nossa, que legal, naquela clínica tem aquele bolinho toda semana. Então, assim, hoje já tem um outro olhar. Então, assim, esse mercado cresceu muito, como eu te falei, até após a pandemia, eu acho que as pessoas começaram a cuidar muito mais da saúde. E o que você perguntou mesmo, que eu até me perdi, a outra pergunta que não se vê... O que já está ultrapassado, né? E que você vê que ainda... Você vê muito presente nos projetos e para onde nós estamos caminhando. Ultrapassado é a falta de conhecimento de como aplicar corretamente, por exemplo, no projeto em si, parte de iluminação. Não é porque é uma clínica que ela tem que ser inteira de luz branca. Não é porque é uma clínica que ela tem que ser fria, gelada e branca, e azulzinho e verdinho. Não é porque é uma clínica que você não pode colocar ali um pouco de madeira, um pouco de aconchego, um pouco de trazer um pouco da casa, desse ambiente aconchegante para dentro desse espaço, entendeu? Claro que tem lugares, por conta da vigilância, ambientes que exigem a normativa que tenha a biossegurança, ambientes limpos, claros, que tem uma luz eficiente, mas é muito pontual. Então, assim, isso já está bem ultrapassado. Trazer muito desse aconchego para dentro da clínica. Acolher esse paciente, que seja um lugar, exatamente, um lugar mais acolhedor, aonde, assim, ele, dentro do possível, ele consiga se tranquilizar um pouco. Exatamente. E a neuroarquitetura tem um poder absurdo, foi comprovado já, que a melhora desse paciente, às vezes, com a arquitetura, pode oferecer essa melhora até... antecipar essa cura dele com o próprio espaço que ele está inserido. Então a gente está falando de projetos, a gente está falando de bons equipamentos, estamos falando de um branding que realmente seja muito bem pensado. Estamos falando da área de psicologia, empatia. Esqueci de falar também, o marketing humanizado, né? Não adianta você fazer uma clínica maravilhosa e não saber se posicionar corretamente no digital. Sim. Hoje, quem não é visto não é lembrado. Então, se você não é muito bem posicionado no digital, sinto muito. Então, assim, a gente vai trazer o marketing humanizado também. Muito bacana. Não, é uma coisa que na área de arquitetura eu digo muito, né? Às vezes alguns arquitetos reclamam, Mel, mas eu não tenho tempo para colocar os meus projetos no Instagram, eu não tenho tempo para realmente potencializar o meu marketing digital. Eu já perdi projetos por pessoas que dizem, eu entrei no teu Instagram porque você tem muito pouco projeto, você é inexperiente. E hoje em dia, e é uma coisa que a gente realmente tem que trazer muito, que é uma atenção que o público, de uma forma geral, não é nem só o arquiteto, né, Carol, que tem que ter. Se você tá fora das redes, a primeira impressão, a intuição imediata que quem tá buscando o teu trabalho tem, é de que você não tá produzindo. Exatamente. Eu vejo assim, que antes eu tinha o Instagram, o meu profissional, ele era muito...
impecável, eu falava assim, porque sabe aquelas fotos que o grid ficava desenhado, você não podia postar uma foto errada. Harmônico, você podia postar uma foto errada que desestruturava tudo. Mas era assim, e eu não gosto, particularmente, eu não gosto de com foto, com 3D, com render. Eu sempre fiz questão de só pôr foto oficial, projeto, assim. Então, nunca tive render. E ali tinha muito projeto, muita foto. E eu falei, mas estava institucional. O meu Instagram é institucional. As pessoas querem se conectar comigo. Sim. Então, a partir do momento que eu entendi isso e comecei aos poucos colocar um pouco da minha vida pessoal, tipo, tirei esse grid bonitinho e comecei a postar. Por exemplo, tô aqui hoje, vamos fazer um post. Já postava. Quando eu comecei algo a mais humanizado. Nossa, o número de seguidores aumentaram, as pessoas começaram a procurar se conectar comigo. Então, acho que isso serve para qualquer área, sem dúvida. Hoje a gente tem uma visão de o que não tá no Instagram não existe. Pois é, então. E os médicos, os dentistas, principalmente até a gente brinca com a velha guarda, eles estão tendo que se reinventar, porque o pessoal que está saindo da faculdade, os mais jovens, estão chegando com tudo. Sim. Entendeu? Então, isso a gente traz também para muita gente se reinventar no mercado, né? E, Carol, hoje, assim, 15 anos de profissão, né? Voltados à especialidade nessa área. O que você vê hoje como um grande diferencial do teu trabalho? Acaba sendo muito essa visão 360 que você tem. Acho que essa visão, esse olhar para o universo desse cliente, eu entender de fato o que ele precisa, né? Porque eu sei que aí ele vai ficar muito mais satisfeito e a gente, consequentemente, também. A agilidade dos nossos projetos, o time de um projeto corporativo é muito diferente de um projeto residencial. Sim. A obra, quando normalmente eles contratam a gente, já está com o espaço pagando aluguel, é um projeto para anteontem, a gente brinca. Então, a gente criou um processo, uma metodologia no escritório, que hoje os projetos têm uma agilidade muito grande em cada etapa e a gente consegue entregar muito rápido esse projeto, para que, de fato, ele já ponha em prática. E esse rápido também é assertivo. Não adianta também você fazer um projeto rápido e a pessoa não gostar. Sim. Que ele vai e volta, ele volta. Então, por isso que eu falo que um bom briefing, você entendeu realmente o que ele precisa, quando você apresenta o projeto, você já tá na frente, né? Essa questão da rapidez realmente é algo que pro cliente do corporativo, né, Carol, enche os olhos, é a palavra de ordem, agilidade. Mas aí eu queria entrar um pouco com você. O segmento comercial, os projetos corporativos é um segmento muito específico. Sim. Médicos e dentistas, os profissionais dessa área, são profissionais que realmente têm uma bagagem cultural muito grande, um repertório extremamente amplo, muito bom gosto, mas ao mesmo tempo você tem um desafio ali. Como é um projeto corporativo, agilidade e custo-benefício, a gente percebe que fazem toda a diferença. Muito, eu vejo assim, eu sinto até dificuldade um pouco no mercado, porque desse time, às vezes demora, o próprio lojista às vezes demora para dar o retorno do orçamento, às vezes é um valor um pouco mais, um investimento um pouco maior de uma mobiliária, enfim, e o profissional não vê, são poucos que enxergam isso. Eu quero, aos poucos, eu acho que eu vou conscientizando esse mercado, que assim, você tem que sim oferecer uma poltrona muito confortável, com durabilidade. E a experiência do teu cliente. E assim, a gente tem muito cuidado quanto a isso, mas a gente também sabe ponderar, porque ele não é o mesmo olhar que ele vai, eu vou investir na minha casa, né? É diferente. Então, assim, tem que ter esse feeling, eu acho, e procurar fornecedores que estejam nessa mesma sintonia que a gente, assim, nessa agilidade, porque senão perde. Sim, mas aí, assim, quando a gente fala de custo-benefício, aí eu quero saber muito a tua visão, porque você teve que desenvolver um olhar muito prático, né, para trabalhar com esse mercado. Sim. Quando a gente fala de custo-benefício, não necessariamente a gente tá falando de coisa barata, né? Não. Então, assim, o que o cliente, é o que eu digo muito nos treinamentos para as equipes de venda, principalmente o cliente do corporativo, o que ele precisa perceber? Que ele precisa investir. Sim, para não se incomodar. Para não se incomodar. O cliente dele é um cliente altamente
elitizado, exclusivo, que precisa disso, mas que para que você convença esse cliente a investir mais, você tem que ter toda uma argumentação do porquê isso é importante para ele. Então, assim, uma poltrona XYZ, que custa 3 vezes mais do que a média de mercado. Por que ela custa? Que benefício ela vai trazer para o meu cliente? Senão eu vou colocar a média do mercado, né? Então, às vezes, o que a gente percebe é que quando o arquiteto ele tem um poder de argumentação muito grande, um embasamento do produto, isso faz toda a diferença. Faz sentido? Faz muito sentido. A gente vem construindo isso suado. Duras penas. E é legal, o meu público hoje, não posso dizer para você que eu só atendo público elitizado, não. Hoje a gente consegue atender desde a franquia, que são, né, uma clínica assim mais popular, posso te dizer, como também a gente atende o público extremamente elitizado. E é ali que eu vou sentir, vou ter o feeling para saber quanto que a pessoa também tem disponível para investir. Então também não adianta, eu também sou bem pé no chão, né? Eu não vou fazer um projeto lindo, maravilhoso, que não seja execuível. Sim. E eu vou decepcionar meu cliente. Então tem muitas vezes ali que a gente, então tá bom, a gente vai abrir mão de pôr algo aqui para eu conseguir. Então é um jogo assim, vamos investir nisso que veja é mais importante. Entender quem é o perfil do cliente dele e se o cliente dele está disposto a pagar por esse diferencial. Exatamente. Por isso que eu falo que não é só um cliente, né? Eu tenho vários, porque eu tenho que entender quem que é o paciente dele, quem que é ele, e ver como um todo, vamos entender o negócio dele, para saber oferecer o melhor, né? A melhor proposta. Carol, parcerias com fornecedores. Então, assim, um projeto que tem que ser executado rapidamente, no contraturno, e que tem realmente toda uma especificidade. Marcenaria. Então, nós temos hoje... Assim, a gente não impõe que o cliente feche com esses fornecedores, né? Mas a gente já chega com essas soluções. Nós temos essa equipe que vai entregar no prazo, que está treinada a trabalhar na madrugada. Nós temos essa equipe de engenharia que executa, já está especializado nisso. Nós temos essas lojas que são super rápidas na entrega, na agilidade da entrega. Então, a gente tenta trazer essas opções, mas nem sempre são acolhidas, né? Muitas vezes o cliente vai pro preço, ou vai porque conhece, enfim. E dele fica muito mais tempo pagando aluguel, mas a obra demora mais. A gente deixa isso na... E Carol, o que um fornecedor tem que ter hoje, qual é a qualidade, quais são as características, as habilidades que um fornecedor, sendo ele uma indústria, uma loja ou um profissional liberal do segmento, tem que ter para fazer parte do teu portfólio? Primeiro de tudo, está disponível. Eu digo assim, porque o meu cliente, a agenda dele é uma loucura, né? Então, eu penso que o médico dentista, ele tá atendendo ali full time. Tudo, claro, todo mundo trabalha um monte, mas normalmente tem agenda ali, paciente e tudo mais. Às vezes é uma brecha no almoço, é uma brecha entre uma consulta e outra, e aquele horário que ele tem. E ele é uma pessoa assim, se ele vai para fechar, ele não tem tempo de ficar. Não é que nem o residencial que daí no sábado ele vai passear, ele vai conhecer vai lá em uma loja, vai na outra. Vai tomar cappuccino, vai conversar. Normalmente ele chega lá, Carol, já escolheu. Muitas vezes eu chego antes, já escolho, ele olha, gostou, tchau, beijo, depois eu arrumo, entendeu? Então é muito mais rápido. Então assim, esse fornecedor, ele tem que pegar esse ritmo de ter um retorno rápido em questão de orçamento, para não perder, porque se ele demora muito, ou às vezes o cliente vai na outra loja e vai pela agilidade. A entrega também desse material, então assim... Precisa de prazo. A gente também tem toda uma logística lá no escritório, fechou, então a gente já sabe que piso às vezes demora para chegar, a iluminação demora para chegar, então antes mesmo de começar a obra, o cliente já comprou isso. A obra tem que começar com isso já comprado e se possível, entregue. Então a gente também já entende um pouco desse time. Não adianta você começar a obra, aí você vai atrás comprar o revestimento. Porque às vezes não tem a pronta entrega. Né? Não, e hoje a gente está falando de marcenarias, por exemplo, que dependendo da época do ano, chegam a ter 180 dias de prazo de entrega. Então você não tem esse tempo. Não temos. No projeto de uma clínica. Não. Então tudo precisa ser muito orquestrado desde o início. E a gente fala que eu falo para todos os clientes, é o meu discurso. Nós temos um prazo mínimo para entregar o projeto. E eu falo, gente, esse tempo aqui não é um tempo perdido, é um tempo investido, porque nesse tempo nós vamos definir absolutamente tudo da tua clínica. Você vai começar a obra com tudo já definido, comprado, orçado, para ter começo, meio e fim. É uma obra que dura 4 meses, não. 6 meses no máximo. Então, assim, é para ontem. Muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Por isso que a gente tem esse giro,
Porque assim, é isso, o cara colocou a sala, tá pagando aluguel, daqui 4 meses ele quer estar lá. Entendeu? Eu preciso ter esse suporte. Com toda certeza. E aí minha intenção, até vou aproveitar o momento para falar aqui, o C3, ele veio muito com olhar pro profissional da área de saúde, mas ele também, já até comentado com você, eu quero muito trazer esse meu conhecimento, compartilhar esse meu conhecimento com arquitetos. Eu vejo hoje muito pedido assim no Instagram, Carol, como é que você faz aquilo? Não quer montar um curso? Então assim, eu nunca imaginei, porque eu sempre falei pro público profissional, se você ver meu Instagram, a minha conversa sempre foi pro profissional da área de saúde. Eu nunca fiz um post pro arquiteto, né? Aí eu comecei Você acabou que virou um outro cliente. Aí quando eu comecei a ver essa procura, inclusive até no C3 de arquitetas, de se inscrever, eu nunca imaginei que um arquiteto ia querer fazer o C3. Aí eu falei, opa, pera lá, então também tem esse mercado. Sim. E eu falei, então por que não ensinar até pretensão minha, mas assim, compartilhar o que eu, nesses 15 anos eu lutei para pegar e passar para esse profissional para que a gente consiga criar uma rede, para que realmente a gente consiga, como você falou, fomentar esse mercado, esse segmento. E hoje a gente está atendendo já fora de Curitiba, a gente não atende mais só aqui, então a gente está fazendo projetos online. Então hoje tem cliente aí em Belém do Pará, pra você ter uma ideia, a gente está com um projeto em São Paulo, bastante, inclusive BH, Rio de Janeiro. E a gente sente essa falta de um profissional estar lá para poder me dar um suporte. Sim. Então, por que a gente não... São poucos que têm essa qualificação. Então eu vejo assim, será que então não vale a pena a gente ensinar mais pessoas, compartilhar, dividir e fazer com que essas pessoas entrem para esse time do escritório e possa ser uma extensão nossa? Pretensão minha também, né? Claro, mas é uma ideia. Gente, ela é daqui de Curitiba. É um escritório que começou... Eu tive o privilégio de acompanhar toda a trajetória da Carol, desde o início, o trabalho brilhante que eles estão fazendo. É um escritório daqui e que está levando conceitos da arquitetura médica para o Brasil. Então, é muito bacana, Carol, saber disso. E eu queria concluir te fazendo uma pergunta que pode estar embasada ou não, mas eu quero que você me diga o que vem dentro do seu coração. Tá. Quais são os seus planos futuros? Meus profissionais a partir daqui. É um pouco do que a gente falou. Eu já vejo o C3 como uma marca. Como eu te falei, não sou sozinha nesse projeto, né? Eu tenho a Paula hoje como minha cofundadora. Então, a gente pretende, sim, levar esse conhecimento para mais pessoas, não só aqui. Então, esse é um projeto. E nada impede do C3, criando clínicas e consultórios de sucesso, também levar esse conhecimento para o arquiteto. Então, a ideia é que um alimente o outro, sabe? Que vire que eu conscientizando o profissional da área de saúde que é possível montar uma clínica de sucesso, tendo todas essas etapas concluídas, eu também ajudo o arquiteto, né, a entender de como fazer isso e a gente cria um ciclo aí. Acaba sendo uma visão de mercado muito mais ampla. Muito mais ampla. Porque vai muito além, isso que é muito legal, né? Porque vai muito além de você querer centralizar tudo em você. Não tem como, Você quer gente? pulverizar o conhecimento para que realmente a experiência do paciente e do profissional da área de saúde em suas clínicas realmente seja cada vez mais, eu vi mais próspero, mais edificante. Era uma frase que era assim, generosidade é a porta do sucesso. E eu vejo muito assim, você compartilhar aquilo que você sabe, futuramente você vai colher, né? Então hoje eu tô vendo que eu estou compartilhando esse conhecimento que eu adquiri nesses 15 anos na prática, ali aprendendo, errando, e saber que a gente vai poder sim ajudar e transformar a vida de muitas pessoas, realizar sonhos e montar clínicas, e de fato também proporcionar ambientes mais acolhedores, mais aconchegantes para as pessoas, né, que vão lá, né, fazer algum tratamento, enfim, isso é muito gratificante, né? Então esses são os planos. Esperamos que você realize um por um. Ai, obrigada. Carol, foi um prazer conversar com prazer você. É meu. Foi muito inspirador, porque acaba sendo uma lição de mercado, né? A hora que você não retém conhecimento. Sim. A hora que você dissemina conhecimento. É só assim que a gente consegue fazer uma mudança no mercado
Eu acho. em escala. Então, realmente foi muito, muito, muito bacana te receber aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi uma delícia. E é isso. Obrigada a você. Vai nos dando notícias Opa! dos próximos projetos. Com certeza. Segue lá, tem o Instagram, né? Carolina Portes Arquitetura. Isso, inclusive, gente, eu vou deixar aqui para vocês na parte, né, nos comentários aqui do vídeo, os contatos da Carol. Quem quiser saber mais sobre o C3, sobre o trabalho maravilhoso que ela faz na área médica, vocês vão conseguir ter um contato com ela. Carol, quero te agradecer mais uma vez por você ter estado aqui com a gente. E, pessoal, na semana que vem nós continuamos falando sobre soluções de projetos corporativos, mas aí não tão específicos da área médica, com a Rafaela Níquel. Ela é a diretora comercial da Tombini. Eles são focados em mobiliário corporativo, soluções, tem 3 lojas no Paraná, tem toda uma trajetória empresarial muito inspiradora e eu vou adorar conversar com a Rafaela e trazer essa história para vocês. Até lá. Até lá.